Quando nós falamos de patrimônio líquido, seria a mesma coisa que nós identificarmos como sendo uma situação líquida patrimonial. Lembra que nós comentamos que o patrimônio líquido ou a situação líquida patrimonial, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou ela pode ser nula. Vamos ver esses três casos mais aprofundados. Primeiro, o que a gente chama de situação líquida favorável. Ela vai ocorrer quando os bens e direitos excedem o valor das obrigações com terceiro, ou seja, quando o valor do ativo for maior do que as obrigações que nós temos que pagar. Vamos ver aqui nesse caso, então, hipotético. O nosso patrimônio está formado por R$5.000 de bens, por R$3.000 de direito. Somando, então, bens e direitos, eu tenho um total do meu ativo de R$8.000. Em contrapartida, eu tenho R$2.000 de obrigações dentro do meu passivo. Então, aplicando a forma da equação do patrimônio, nós vamos ter que patrimônio líquido é igual a bens mais direitos, que é o total do ativo, menos as obrigações, que no nosso caso é o total aqui que está representado das obrigações no passivo. Então, somando 5.000 mais 3.000, R$8.000. Menos R$2.000, que são as obrigações que nós possuímos aqui no nosso passivo, vai chegar então ao resultado de R$6.000. Então, nesse caso, R$6.000, que está representado aqui por um asterisco, né, que vai entrar depois que nós fizermos então essa conta, aplicar a equação patrimonial, vai representar que nós temos uma situação líquida favorável. A situação líquida favorável, ela também é chamada de situação líquida positiva. Por quê? Porque os bens aqui do ativo, que são os elementos positivos, superam os elementos negativos, que são as obrigações. Também pode ser chamada de ativa, né, ou situação líquida patrimonial ativa. Por quê? Porque os elementos do ativo superam as obrigações que constam do passivo. Ou também podemos chamar ainda de situação líquida patrimonial superavitária. Por quê? Porque nós temos um superávit, ou seja, os bens aqui do ativo, eles superam os valores das obrigações do passivo. Muito bem. Chegamos então, concluímos mais esse item que são as situações líquidas favoráveis. Vamos ver então uma segunda situação, que seria a situação líquida patrimonial desfavorável, né? Quando é que nós vamos ter uma situação líquida desfavorável? Então, ocorre quando os bens e direitos de uma empresa são superados pelas obrigações, ou seja, aquilo que eu tenho que pagar para terceiro é maior do que tudo que eu tenho de bens e de valores a receber na minha empresa. Portanto, considerando o mesmo exemplo, né, modificando somente o valor aqui das obrigações, nós vamos ter patrimônio líquido igual, então, a soma dos bens e os direitos que formam o nosso ativo, menos as obrigações, que nós mudamos o valor do exercício anterior para R$9.000. Então, somando 5 mais R$3.000, nós temos um total de R$8.000. Menos R$9.000, que agora são os valores das nossas obrigações, nós vamos ter o quê? Um resultado negativo. Ou seja, eu não vou ter dinheiro para pagar R$1.000, mesmo que eu venda todos os meus bens e receba todos os meus direitos. Então, esse valor negativo de R$1.000 passa a representar agora, nesse caso, que nós chamamos de situação líquida desfavorável. Então, para poder igualar, para que aquele prato nosso da balança continue igual, né, entre as contas do ativo e do passivo, ou seja, para que o lado esquerdo tenha um total de 8.000 e o lado direito do nosso patrimônio também tenha um total de 8.000, e dessa forma fique equilibrado, o nosso patrimônio líquido vai dar um valor negativo, né? Então, chama-se esse valor negativo quando a empresa não tem condições de honrar todas as suas obrigações, de situação líquida desfavorável. Ela também é chamada de situação líquida negativa. Por quê? Porque os elementos negativos, que são o passivo, são maiores do que os elementos positivos, que são, no caso, o ativo.
Também é chamada de situação líquida patrimonial deficitária, porque ela vai apresentar um déficit, né? No nosso caso, um déficit de R$1.000. E também chamada de situação líquida patrimonial passiva. Por quê? Porque ela tem um valor maior de passivo do que de ativo. Agora, isso aqui é muito importante, né? É bom que vocês anotem, que vocês realmente estudem essa questão, porque cai muito em cursinhos, principalmente Banco Brasil, Caixa Econômica Federal. Quando nós temos uma situação líquida desfavorável, ou seja, que o valor das obrigações ela é maior do que os bens e os direitos da empresa, nós dizemos que nós temos um passivo a descoberto. Então anotem, passivo a descoberto é quando a empresa possui obrigações maiores do que o valor do ativo, ou seja, maiores do que os bens e direitos dessa empresa. Terminamos então mais essa situação, vamos para a última situação que pode ocorrer na empresa dentro do seu patrimônio líquido, que é a situação líquida nula. Quando é que ela vai ocorrer? Quando a soma dos bens e direitos forem iguais às obrigações com terceiro. Então, considerando o mesmo exemplo que nós vamos trabalhando, com R$5.000 para bens, R$3.000 para direitos, nós vamos ter o quê? Nós modificamos agora o valor das obrigações para R$8.000. Então, nós vamos ter bens mais direito, a soma vai dar R$8.000. Se eu subtrair R$8.000, que são as minhas obrigações, eu vou chegar num resultado de zero, né? Ou seja, eu não vou ter nada de patrimônio líquido. Então, a esse valor a gente chama de situação nula, né? Ou situação líquida patrimonial nula. Bom, Joãozinho, e aí? Conseguiu acompanhar a aula? Como é que foi? Muito bem, então vamos passar ao exercício. Porém, antes do exercício, vamos relembrar, né? Vamos fazer uma síntese do que foi a nossa aula. Então, nesta aula, estudamos a formação do patrimônio de uma pessoa, seja ela física, que é o ente humano, né, o ser humano, ou uma pessoa jurídica, que é quando duas ou mais pessoas se unem para formar uma empresa, né? Essa empresa leva o nome de pessoa jurídica. Estudamos ainda bens tangíveis e intangíveis, direitos, obrigações, o símbolo da representação gráfica do patrimônio, o patrimônio líquido ou a situação líquida patrimonial. Então eu agradeço a todos que assistiram a essa aula online e aguardo para a próxima aula. Um abraço a todos.